A gente estudou então Schuster, o diafragma e o ISO, a gente entendeu que eles se relacionam dentro da ideia de reciprocidade. Agora, como que a gente sabe o que fazer exatamente, né? Como a gente pode escolher entre uma coisa e outra, entre uma relação e outra? A gente tem uma questão no mundo digital, bom, a gente tem um monte de telas, né? A gente tem essas telinhas todas, em que a gente tem uma noção pela tela se a imagem está clara ou se está escura. No entanto, é um problema a gente confiar nessas telas, né? Porque, primeiro, que as telas não são sempre calibradas, mas a gente ainda poderia calibrar essas telas, mas, enfim, não é sempre que a gente tem telas calibradas, ou seja, se a tela está escura ou se a tela está clara, ou é a imagem que está escura ou é a imagem que está clara, né? Então a gente não pode confiar nisso. Além disso, se a gente está num ambiente escuro, a gente tem a sensação de que essa tela está mais clara. Se a gente está num ambiente claro, que compete a luz com essa tela, a gente tem a sensação de que a imagem está um pouco mais escura. Então, a diferença de luz do ambiente para a luz da tela também engana a gente na exposição. A gente não pode confiar nessas telas, a gente tem que ter alguns instrumentos que ajudam a gente na exposição. A câmera tem alguns desses instrumentos, né? Nas câmeras de fotografia still, em geral, a gente tem um fotômetro. A gente também tem fotômetros de mão. A gente vai ver em outros cursos, nos cursos de iluminação, a gente vai ver o fotômetro de mão em atuação. No entanto, nas câmeras de cinema a gente tem outros instrumentos, inclusive mais precisos até que o fotômetro, que nos ajudam com a exposição. A gente vai ver agora alguns deles. A gente vê aqui no cantinho, ó, a gente tem uma barrinha com um gráficozinho. Ó, vamos aumentar a exposição e a gente vai ver o que acontece com aquele gráfico ali. Tá vendo que ele caminha? Esse gráfico aí embaixo, ele é chamado de histograma. O histograma, na verdade, em cada zona tonal, quanto mais para cá eu venho, seriam zonas mais claras. Mais para cá, zonas mais escuras, né? Então, é a quantidade de pixel que eu tenho em cada zona tonal. O histograma é legal para eu ter uma noção básica se a minha imagem está mais escura ou está mais clara, mas ele ainda não é muito preciso porque eu não sei exatamente onde é cada coisa. E eu não sei o que da imagem, que elementos dessa imagem estão em que lugar desse histograma. Eu tenho como chutar mais ou menos, mas eu não tenho como ter certeza. Um outro instrumento muito importante, que eu acho ainda mais, quer dizer, que é ainda mais preciso, é o false color. Vamos ligar aqui o false color para vocês verem. O false color. Ó, a imagem ficou toda psicodélica agora. O false color é um gráfico, ele colore a imagem, só que com zonas tonais. Vocês conseguem ver aí a tabelinha do que significa cada zona tonal. Mas a gente consegue perceber aqui, por exemplo, olha só, o magenta são as zonas mais escuras. Onde está magenta, eu já não vejo mais nada. Conforme eu vou clareando, eu vou ganhando o azul. O azul é bem escuro, mas eu já tenho alguma informação, né? Depois eu tenho um cinza escuro, né? Depois eu venho para o verde, para um cinza mais claro, daí eu venho para o rosa, depois do rosa eu já tenho o amarelo, que é uma zona muito clara, e o vermelho. Então o vermelho é onde eu já clipei as altas luzes. A imagem já está clara demais, ali eu já não tenho mais informação nenhuma. O amarelo é o limite do claro, onde eu ainda tenho alguma informação. O que acontece? O meu cinza médio seria a cor cinza que tem exatamente entre o verde e o rosa. Reparem ali no canto, no meu cartãozinho que tem no canto direito inferior da tela, tem as três, tem o preto, o cinza médio e o branco. Reparem que o cinza médio eu vou colocar nesse tom que fica entre o rosa e o verde, nesse tom de cinza que fica entre o rosa e o verde. Então aí eu estou colocando o cinza médio num cinza médio. Ou seja, o cinza médio de verdade, do cartão, eu estou transformando ele em cinza médio na imagem. Então eu sei que a imagem está exposta corretamente, ou seja, o que a gente diz com exposta corretamente. Um cinza médio real é um cinza médio na imagem,
E tudo que é relativamente mais claro está relativamente mais claro na imagem, e tudo que é relativamente mais escuro está relativamente mais escuro na imagem também. Aqui no caso da Blackmagic, ela me dá o false color da própria câmera. Nem todas as câmeras têm essa opção. O que a gente poderia fazer é ter um monitor externo que tem o false color, né? Muitos monitores no mercado, alguns a preços possíveis, né? Preços módicos, tem a opção de false color. Mas o instrumento mais preciso que a gente tem para medir a exposição e o mais visual é a waveform. Nesse caso, eu não tenho a waveform na câmera. A Blackmagic não me dá a waveform. Então eu tenho esse monitor que tem waveform. Alguns monitores têm, outros não. Se vocês gostarem desse tipo de exposição, é legal ir atrás de um monitorzinho que tem essa possibilidade. A waveform ela é separada num gráfico que a gente chama de IRE. Mas o IRE ele vai em porcentagem de 0 a 100%, né? Então aqui eu tenho 0% tá muito escuro, 100% lá em cima é muito claro. Ou seja, quando eu encosto no 100%, eu digo que eu clipei as altas, eu não tenho mais informação nenhuma, está tudo muito claro. E quando eu estou no 0%, eu digo que eu enterrei as baixas, ou seja, eu não tenho mais informação nenhuma, está tudo muito escuro. Vamos deixar tudo muito escuro para a gente ver. Olha lá, deixei tudo muito escuro, deixei tudo muito claro. E aqui ó, a gente tem a própria imagem, as regiões da imagem. Ou seja, aqui por exemplo eu vejo essa região aqui onde tem o meu cinza médio. Então essa região onde tem o meu cinza médio, ó, eu estou aumentando, abrindo e fechando o diafragma e eu vejo ela ficando escura e ficando clara. Aqui eu tenho uma linhazinha muito sutil no meio do meu IRE, que seria o 50%. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou ajeitando o meu cinza médio num cinza médio, né? Então eu tenho aqui a exposição correta, né? Ou seja, o cinza médio da imagem é um cinza médio real, tudo que é relativamente mais claro está relativamente mais claro que um cinza médio, tudo que é relativamente mais escuro está relativamente mais escuro que um cinza médio, né? Então aqui eu tenho um parâmetro real. E aqui eu consigo ver cada elemento da imagem onde que ele está na exposição, ou seja, cada quadradinho desses coloridos eu sei em que IRE que eles estão. Ó, os tons de pele eu sei que estão aqui no meio, né? Ó, cada quadradinho desses eu sei onde que eles estão, os quadradinhos mais claros estão lá para cima, os mais escuros estão lá para baixo, né? Aqui eu tenho um abajur que tem luz, então está bem alto, ó. Essa parte mais alta é o abajur. Aqui cada barrinha o preto, o cinza médio e o branco mais alto, né? E aqui essa região mais escura da imagem, do fundo da imagem, que está nessa parte toda aqui, né? Então o waveform é uma maneira muito precisa e muito visual, né, de eu expor, né? É uma maneira muito bacana. Além disso, ele é um instrumento que a maioria dos coloristas usa para também medir a exposição na hora e controlar a exposição e, enfim, fazer todas as correções de cor na pós-produção da imagem. Então, eu usar a waveform também é muito bacana porque eu estou usando o mesmo instrumento que o pessoal da pós-produção vai usar.